Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui a Deus, agradecendo também a Jesus, a Maria, nossa mãe, por este momento. Agradecendo e cumprimentando também a irmã Anastácia e todas as equipes que nos recebem, pedindo também o auxílio e o amparo aos irmãos que não puderam estar aqui. Que nessa noite possamos nós receber aquilo que viemos buscar, possamos dar as nossas melhores energias aos trabalhos da casa, aos irmãos mais necessitados, encarnados e desencarnados, que possamos também sair daqui levando o melhor de nós para todos os nossos familiares, onde quer que nós formos, que possamos nós então irradiar a luz, o amor aos irmãos que mais necessitam. Que essa parcela de amor e de luz se chegue a cada irmão que por nós se chegar. Que possamos nós sempre estar abertos para auxiliar aqueles que mais necessitam também. Pedimos também as bênçãos a todo o nosso planeta, aos nossos irmãos mais necessitados, aos nossos irmãos principalmente que estão sofrendo aí pelo frio, né? Do intempérie e do frio, e principalmente os nossos irmãos que estão aí sofrendo pelas guerras, pelo preconceito, os irmãos aí que estão sofrendo pelas catástrofes, estão sendo aí, nesse momento, alguns países estão sofrendo, que eles possam então estar recebendo lá o auxílio da espiritualidade maior e que sejam conduzidos até ele sempre a mão amiga, encarnada ou desencarnada, no momento mais oportuno e necessário. Que possamos nós estarmos preparados para essa noite, possamos receber aqui a palavra que necessitamos, as bênçãos que precisamos e principalmente doar sempre o melhor de nós. Agradecemos mais uma vez por tudo que temos, pelo dia que estamos recebendo e que possamos então estar fortalecidos sempre, para sempre estarmos bem na nossa caminhada, junto aí a Deus, nosso Pai, e todos os irmãos que necessitam. Muito obrigado então à espiritualidade, agradecemos mais uma vez e pedimos então a permissão para iniciarmos. Que assim seja. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. que assim seja. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. que assim seja. Graças a Deus. e graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Um bom ensino e evangelho para nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Estão todos bem? Alguém está vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Bom, a gente começa o Evangelho com uma preleção de um estudo de um livro. O Augusto está ausente, me mandou o dublê, que sou eu, Marcelo. E... Não, imagina, beleza é a mesa. E aí nós estamos estudando o livro Pão Nosso, né, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, e o comentário é do Emmanuel, tá bom? E hoje nós vamos ler o capítulo 152. Vai ser uma conversa boa. Eu tirei print do capítulo porque o nosso amigo Augusto esqueceu de deixar o impresso. Mas também tem tecnologia, né? Então vamos lá. O capítulo diz o seguinte: de que modo? Que quereis? Ireis ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Então vamos lá. E vocês, o que quereis? Um mestre austero ou um mestre com mansuetude?
Vamos, gente? Estão encarnados? E aí, o que é mais gostoso? Austeridade ou mansuetude? Mansuetude. Alguém já passou pela irmã? Sim. Por aqui? Acredito que quase todos, né? E como que é a conversa da irmã? Pode falar, gente, vamos. Com mansuetude, não é? Com carinho, com amor, com paciência, não é isso? Podemos até dizer que é um colo de mãe, não é? Ali você se sente seguro em dizer tudo que está sentindo, todos os problemas que está passando, não é assim? E como que ela trata? Com Carinho. com carinho. E aí, provavelmente, ela passa alguma sugestão, não é assim? E aí, se está em tratamento, o que ela pede? Alguém ela já pediu para fazer algum retorno às quintas-feiras? Não é? Então, provavelmente, ela orienta para voltar numa quinta-feira. Às vezes, ela pede umas 4, umas 3 vezes, dependendo do caso, não é assim? Às vezes, também, ela orienta a fazer prece, a fazer o evangelho no lar. E a gente faz? Às vezes, sim. Tem gente que não. E aí? Não foi orientado com mansuetude? Agora vamos colocar ao contrário. Vamos dizer que na hora que a gente entra, ela está lá com o porrete. Não é isso, tá, irmão? É só exemplo. E aí ela fala, por que você não fez? Por que você orientei? E aí você tá todo desse jeito. Jamais ela vai falar isso. Por quê? Amor. Oi? Amor. Porque ela tá na vibração de amor. Não é? Tomara Deus que brevemente a gente chega nesse patamar de só vibrar amor e falar o amor e orientar com amor, né? Por enquanto a gente tá ainda com ranço. Mas nós vamos chegar lá, né? E se fosse ao contrário, se fosse com austeridade, estaríamos aqui? Eu não. E se a gente tivesse um mentor igual ao Emmanuel? Alguém gostaria de um mentor igual ao Emmanuel aqui? Duvido que a maioria não. Por quê? Ele era bem Austero, né? Quem tem um olho em terra de cego é rei, né? Que isso, Chico? Para de reclamar, né? E assim por diante. Joana de Anjos também não foi muito boazinha com o Divaldo, não. Puxava ele no cabresto também, né? Quem assistiu o Mensageiro da Paz percebe que no começo ela colocava ele na linha, né? Onde já se viu papagaio de pirata, né? Que papelão que você fez? Vai estudar, entre em contato com o Chico, não é assim? E foi colocando ele na linha. Até que chegou uma hora, ela falou, queima tudo que você escreveu. Por quê? Porque agora que a gente vai começar a trabalhar. E dali em diante, e ela demorou muito tempo para se manifestar o nome dela. Que até então era um espírito amigo, somente. E ele tinha que se contentar com aquilo, né? Então, nós sempre precisamos e queremos da mansuetude. Mas será que quando é colocado os ensinamentos com mansuetude, a gente pratica? Sim ou não? Tem dia que sim. Tem dia que a gente acorda evangélico, a gente pratica. Tem dia que a gente acorda pissuído, você já não quer mais praticar. Não é? Tem dia que você quer dar um tiro no outro, não é assim? É ou não é? Tem dia que a gente chega cansado, não é assim? Você fala, nossa, né, ando tanto na linha, só levo bordoada. O fulano que faz e acontece, tem tudo e eu não tenho nada. Às vezes não é assim que a gente fica questionando? Ó vida, ó céus, ó azar. Não é? A gente se coloca de vítima, né? Porém, nós temos um grande probleminha. A gente tem o tal do comodismo. Porque o que a gente seria? Não seria mais fácil a gente chegar aqui, passasse para a irmã Anastácia, deixasse o nosso problema e ela fala assim, tá bom, meu filho, pode ir, que agora a gente vai resolver 100% do seu problema e você não precisa voltar mais. Não seria bom?
A gente continua com a nossa vidinha, você não precisa mudar, você não precisa vir aqui numa quinta-feira com frio, não é assim? Mas, porém, o que a gente tem que fazer? A nossa parte. Como os espíritos amigos orientam, 50% da espiritualidade, 50% do encarnado. Só que a gente quer o quê? 99% da espiritualidade e 1% do encarnado. Eu vou mudar para quê? A espiritualidade está tomando conta de tudo, não é assim? Só que aí o Paulo Apóstolo, ele vem lembrar, né? De que modo que você quer? Tá bom, então nós escolhemos com mansuetude. Então vamos lá. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamados de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável quando vista através da luz imperecível. Ou seja, ele está questionando porque ele já trouxe a luz. E ele coloca aqui aos Coríntios, porque Paulo, não sei se todos sabem, ele era Saulo. E quando ele era Saulo, ele corria atrás de quem? Dos cristãos para matar. E em Coríntios teve o episódio dele, Abigail e Estevão. Quem leu Paulo e Estevão aqui? Gente, vocês não vão pro céu. Como assim, espírita não lê Paulo e Estevão? Tô brincando. Mas fica a dica, porque eu não vou dar spoiler. É bem legal esse livro. É muito bom ler, que aí a gente entende o porquê que Saulo virou Paulo de Tarso e porquê que o drama entra Estevão e entra Abigail. Eu vou deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Quem é curioso, vai atrás, tem PDF, tem e-book, tem impresso, que é muito bom esse livro, tá bom? Aliás, as obras de Chico são todas maravilhosas, né? Bom, muito bem. E ele tinha um carinho com Coríntios por causa disso, porque teve essa história em Coríntios e ele tem um carinho muito grande. E Coríntios, naquela época, era mais ou menos um São Paulo de hoje. Era uma cidade que recebia todo mundo, tinha muito comércio, tinha muitas pessoas que iam e vinham. Então, ela era um ponto importante, tanto de pessoas quanto de comércio naquela época. E tinha todas as religiões, como se a gente for colocar São Paulo, tem. E ele sempre passava por ali. Então, eles não poderiam colocar como ignorantes. Então, ele está questionando. Olha, eu já vim aqui, eu já ensinei, estou trazendo a palavra, estou trazendo o evangelho. E vocês? De que modo que vocês querem ficar? Então, na próxima visita, vocês querem que eu venha com cajado e desce a lenha, porque ninguém está aprendendo? Ou vocês querem que eu venha com mansuetude, com carinho, com amor, para ver se engrena? Né? Então, é esse o questionamento que ele está colocando. Então, ele sempre está trazendo a luz. A luz está aqui. Né? Então, e por que não estou fazendo a parte? É a mesma coisa, vamos trazer para os dias de hoje. Qual que é a luz que a gente tem aqui há 2000 anos que Jesus deixou? O Evangelho. E a gente aprendeu? Aprendemos sim, gente, pelo amor de Deus. Senão nem tá lascado, né? A gente não consegue seguir a risca. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente consegue? Nem sempre. De vez em quando, nem sempre. Mas assim, a gente aprende, a gente consegue, consegue. Foi, Rê? A gente não mata, graças a Deus, né? Graças a Deus já está melhor. Né? E amar ao próximo, a gente ama? Depende do próximo. Depende do próximo, muito bem. Se for aquele próximo amoroso, a gente ama, não ama? Agora, se for aquele com ranço, a gente tem ranço também, não é assim? E quando está dentro da família, melhor é que você pode bater. Não é? É ou não é? Porque na família de vocês também não tem, não? Tem ovelha negra? Tem ou não tem? Tem, né? Felizes aqueles que não têm porque vieram com um karma muito bom. Mas na minha tem.
Então é isso que Paulo está trazendo, está querendo colocar. Então de que modo, né? De que modo que nós queremos ficar? De que modo que a gente está fazendo a nossa encarnação, né? Então assim, hoje nós somos espíritas, estamos espíritas e acreditamos na vida pós A morte. a morte. Graças a Deus, matamos a morte, né? E quem que trouxe esses ensinamentos para nós? Kardec. Qual outros missionários? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Que mais? Dulce da Bahia, que também trouxe alguns ensinamentos de missionários. Então, se a gente for colocar nos dedos, temos bastante missionários que trouxeram essa luz imperecível, não é? Então, não podemos dizer que nós não... Gente, pode falar, não precisa ter medo, não. Que nós não sabemos, né? Tá bom. Então, a gente já sabe que a gente não pode colocar como ignorante, certo? Sem informação. E aí, na hora que a gente for para a espiritualidade, como que vai ser? Como que a gente quer ir? Como diz a irmã, que bagagem que você quer levar para a espiritualidade? Que bagagem? Conta para mim. O que vocês querem colocar dentro dessa bagagem? Vamos lá. Vamos conversar, gente. Vamos conversar. Vamos, hoje que está tão frio. Que bagagem que a gente quer levar? Pode falar aí, fala aí. Vai levar um carro BYD? Hã? Não vai. Vai levar posses? Não vai. O que vocês vão levar? Que bagagem que vocês querem levar dentro? Jesus fala assim, ó, hoje você vai estar comigo. A irmã Anastácia vai encaminhar vocês para a espiritualidade. Olha que beleza. Que bagagem? Vai fazer a sua bagagem. Que bagagem que você quer levar para a espiritualidade? Para o nosso lar. Vamos lá, colocar o nosso lar. O bem que a gente fez, né? O bem, o que mais? O bem que mal também. É, já tá pegando, né, Lourdinha? O mal também. O que tá dentro dessa bagagem? Vamos? Caridade, boas ações. Caridade, boas ações, o que mais? Amar ao próximo. Amor ao próximo, ser bom. O que mais? Vamos. Só isso? Vai levar uma bolsinha de mão? Só? Tem lá um Boeing te esperando. E aí você só leva uma bolsinha de mão só, tá bom? Só uma carteirinha, Lourdinha? Só uma carteirinha. Só uma carteirinha, né? Pelo menos é alguma coisa. Então, assim, já pensaram nisso? Que bagagem que eu vou levar para a espiritualidade? Né? Então, Paulo ele questiona isso mesmo. Então, vocês querem com mansuetude ou vocês querem que eu venha com cajado? Porque a palavra já foi dita. E do que vocês estão ainda no comodismo? Né? Então, é hora de trabalhar. Né? A gente não está colocando, sai ali do portão e vai abraçando todo mundo e vai doando todos os bens. Por que a gente não consegue fazer isso? Por que, gente? Por que a gente não consegue fazer isso? Estamos apegados à matéria ainda. A nossa condição espiritual não permite sermos missionários igual o Chico, igual o Divaldo. Por quê? Nessa nossa encarnação nós somos imperfeitos, mas somos luz. Mas também chegaremos ao patamar de missionários. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Aprendendo a evoluir, a amar. O que é caridade? Que a gente sempre fala dentro do centro espírita. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Alguém pode chutar? Ajudar as pessoas necessitadas. Amor em Também. ação. Amor em ação. Caridade é amor em ação. E não tem uma passagem que Jesus falou lá atrás. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Por isso que a caridade, sem a caridade, não há salvação. Porque como que você quer ser salvo ou estar num patamar melhor se você não pratica o amor, que é o básico.
como eu coloquei o exemplo da irmã Anastácia, a irmã Anastácia com certeza também teve nessa escala evolutiva que nós estamos. Só que ela virou a chavinha e hoje ela vibra amor. Por isso que ela é um espírito de luz. E Jesus já não falava lá, vós sois deuses, podeis fazer milagres mais do que eu. E o que ele estava dizendo sobre isso? Alguém se arrisca? Se nós somos deuses, deusinhos, nós somos, não somos? E se nós somos deusinhos, nós podemos fazer milagre. Só que, para nós chegarmos ao patamar de Jesus, o que a gente tem que fazer? Evoluir. E para evoluir, o que a gente tem que fazer? Quebrar o orgulho. Quebrar o orgulho, a gente tem que trabalhar. Para mim, Marcelo, eu sempre falo aqui, para mim, o Evangelho de Jesus é um diário de bordo de Jesus, que ele falou assim, deixa eu escrever para esses orelha seca, e nem foi ele que escreveu, né? Mas escreve aí para os orelha seca, que é desse jeito que chega até ser crístico, que eu acho isso maravilhoso. Alguém já imaginou aqui chegar ao patamar de Cristo? Ser um ser crístico? Alguém já viu que quando vai ter baile na cidade fica aquele holofote girando? Parece aquele do Batman. Não é? Agora você imagina a gente chegar no patamar de ser aquele canhão de luz. Não é bom isso? Agora a gente é o quê? Uma lanterna, o forte ligado. Não é? Na hora que você risca o forte na escuridão, pelo menos eu me considero um forte. Né? Mas para chegar no canhão de luz, o que a gente tem que fazer? Não tem que trabalhar? Tem. Gente, o nosso lar, ele mostra isso. André Luiz, ele passou por isso. Ele chegou lá como suicida, que eles falavam, né? E aí de suicida, o que ele se transformou? O que ele se transformou, gente? Ninguém assistiu o nosso lar primeiro? Vamos, pode arriscar. Provão do Enem espiritual. Quem não passar no Enem espiritual não vai para o nosso lar. Fala, Cezão. Espírito de luz. Ele estava a caminho de espírito de luz. Ele não chegou no patamar de luz, porque na hora que ele viu lá o par de carça na casa dele, o que ele fez? Queria matar o homem, né? Voltou lá começou a voltar para o umbral. Mas aí ele falou, não, peraí, calma, aprendi tudo e estou voltando tudo de novo. E aí eu adoro essa cena. Ele vai para a praia, que eu sempre comento aqui como exemplo. Ele vai para a praia, se reequilibra e volta. E o que ele faz com o par de carça? Coloca o remédio na água. Coloca o remédio na água. E se fosse nós, como é que vocês faziam? Oi? Mas que eu tenho que matar aí, gente. Matar não pode, pelo amor de Deus. Matar não. Só dá aquele final pra casa na coxa, que aí não faz nada, tá ligado? Tô brincando. Entenderam o porquê que não estamos prontos? Então não adianta nada eu sair daqui, a gente sai vibrando luz, não sai? Sai. Quando a gente toma passe, passa com a irmã, toma água frutificada, você fala, nossa, né? Tiraram 50 toneladas das minhas costas, né? Assim? Aí você sai leve, saltitante, com a auréola ligada, com a luz da asa acesa. Ah, agora eu tô vibrando amor. Chega no domingo, como é que nós tá? Meia meia. Chega na terça. Tá sem bateria, né? O carregador não tá funcionando. Chega na quinta, nós estamos arrastando corrente, não é assim? Por quê? Alguém quer alguma dica? Não praticou. Não praticou, o que mais? Lá fora, o que a gente só leva? Porque a gente é imperfeito. Porque a gente é imperfeito. E a gente se aproxima muito da sombra, porque nós somos mais sombra do que luz. Não estou dizendo que a gente é mal. Mas... E hoje nós estamos num mundo de... provas e expiação. Então, se a gente for entender... Se todo mundo que está aqui é tudo candidato a obsessor, a uma penada, encosto, pode ir aceitando que dói menos. Por quê? Nós somos nós. Porque a gente tem a sombra dentro de nós ainda. Porque na hora que a gente desencarnar, nós vamos vibrar energia, não é assim? Tá todo mundo entendendo?
Se eu vibro energia, na hora que eu desencarno, eu vou atrás de quem? Se eu tiver com ranço, com o coração peludo? Vai alimentar. Eu vou atrás da pessoa. Por quê? Afins e afins se atraem. Não é os opostos se atraem. Os opostos se repelem. Afins e afins se atraem. E a gente acha. Tem muito na reunião mediúnica que aparece que estava procurando, ele encarnou, veio como mulher, mas eu achei pela vibração. Achou, filho, não adiantou de camuflar. Acha, porque a energia nossa, cada um tem um RG energético. Então você pode vir, tudo quanto é canto, até de Transformers. Mas eles vão achar. Vai demorar um tempo, mas acha. Entendeu? Então, por isso que eu falo, todos nós somos candidatos a serem imposto, a uma penada, assessor. Por isso que ele está dizendo aqui, a luz já foi trazida. Eu já trouxe para vocês, Jesus já trouxe. Nós estamos falando da mesma coisa há 2000 anos. E como que nós estamos? Adoro quando vocês fazem esse silêncio. Tá tão ruim assim? Ah não, gente, se não tivesse tão ruim, a gente não estaria aqui numa quinta-feira. Vamos colocar os créditos também, né? Não é também, a gente não está tão zerado negativamente, assim. Não estamos no SPC Serasa espiritual, fica tranquilo. Dá para melhorar. Entendeu? Por isso que a gente parcelou, encarnou, parcelou os boletos e estamos pagando os boletos ainda. Mas vamos lá, continuando. Em todas as casas cristãs, vibram em radiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados, caminhem no terreno das interpretações. Então, o que é essa casa? É o quê? Uma casa? Uma casa cristã, não é? Nós estamos aqui com Jesus Cristo, então é uma casa cristã. Só precisamos praticar o cristianismo, o bem, não é? Tem dia que a gente pratica? Tem, não tem? Tem dia que você dá um prato de comida, tem dia que você faz uma doação, na campanha do agasalho, não é assim? Isso também é ato de amor, gente. Nós estamos aqui, então se a gente está aqui hoje é porque a gente fez a escolha de aprender. Tudo bem que a gente esquece, mas depois você aprende. Então a gente aprende que orar mais e reclamar menos ajuda. A gente aprende que fazer o evangelho no lar também ajuda. Você fazer as preces à noite antes de dormir, que é uma orientação que a irmã sempre pede. Nunca vai dormir sem oração. Pede proteção pro seu anjo da guarda. Lembra dele, às vezes a gente até esquece que tem anjo da guarda, né? Não é? Porque a correria é tanta. Na hora que você toma banho, você deitou na cama, que esse frio, chefe. Virou do ladinho, ó. Se foi pra Nárnia. Não é assim? Você fala, nossa, nem rezei. Mas é bom rezar, né? Para pedir proteção. A gente não sabe para onde que a gente vai na hora que sair do corpo. Aí depois tem gente que assiste filme de terror. Aí depois não quer ter terror noturno. Não é assim? Então, vamos entender como que a gente vai se preparar para dormir, né? Então sempre tenta relaxar, fazer suas preces, não é assim? Para ter um sono reparador, com a proteção da espiritualidade de luz, não do sopetão. Eu sei que a correria é grande, que eu também às vezes faço isso, mas depois eu acordo um dia e falo, nossa, nem sei como é que eu dormi hoje, mas tudo bem. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. Então, ou seja, já falamos aqui sobre os emissários. Os missionários já trouxeram. Então, os apóstolos, dentro da doutrina espírita tem o Divaldo, tem o Chico, que a gente sempre fala muito, que deixou muitas obras para serem estudadas, lidas. E hoje nós temos acesso à internet, né? Então tem muita coisa online, tem muito conteúdo disponível. Então não podemos alegar ignorância. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Olha que lindo. Mas nós estamos bem, vamos lá. Há nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento, através de 1000 modos.
Então, esse 1000 modos eu entendo que depende da religião, do dogma. Mas a luz está chegando, né? Então, não poderemos, na hora que estiver na espiritualidade, alegar que não tivemos acesso, não é? Os aprendizes que ingressam nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Eu já falei que eu vou falar que eu sou gênio. Não foi eu não. Foi o meu lado negro da força que fez tudo isso. Então a gente não tem como esconder as falhas na espiritualidade. Porque lá somos nós, puros e essência. Né? Então, encara, aceita que dói menos. Cada qual no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Aqui ele está falando a respeito da encarnação. Então, a gente tem que vivenciar aquilo que nos compete. Então, não adianta nada eu querer ser um missionário hoje, um Chico Xavier da vida, que nós não vamos conseguir. A gente sai daqui vibrando amor, mas e praticar o amor? É isso que ele está questionando aqui. Né? Não que a gente não pratique, mas não no exercício da palavra, o amor ágape, 24 horas por dia. Então, se vocês começarem a ler a biografia do Chico e do Divaldo, você fala, nossa, eu não dou conta disso não. O Chico Xavier ia dormir 3 horas, 4 horas da manhã, ele começava os trabalhos no centro que ele tinha às 10 horas da noite. Já imaginou? Solange mesmo. A Solange, ela entra aqui às vezes 6 horas da tarde e trabalha com a irmã até 10 horas da noite. 10, 10 e meia, 11 horas. Entende? Então, tem trabalho. Então, basta a gente querer trabalhar. Peraí, gente, só um minutinho que deu proteção de tela aqui. Então, vamos lá. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, deve semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Então não adianta querer fugir. Um dia nós vamos ter que praticar tudo que está no Evangelho. Nem que se for conta-gota. Ainda bem que nós temos a mansuetude, né? Então, todos esses missionários trouxeram com mansuetude. Hoje nós temos acesso à irmã Anastácia, que é por amor. Imagine se fosse ao contrário. Né? Então, temos que ser gratos a isso. Então, a gente não adianta querer escapar. Não tem como escapar. Tem que trabalhar. Ou se você tem um tempinho, faz parte de algum grupo, mas quanto mais cedo a gente começar a trabalhar no amor e na caridade, melhor é para nós. E quanto mais nós queremos mudar interiormente, melhor para nós. Né? Então, o que eu quero levar na minha bagagem quando Jesus assinar o passaporte e eu desencarnar? Vamos pensar. É uma carteira? É um porta-moeda? É uma valisa? Ou é aquelas malas de rodinha grande que você tem que pagar uma taxa quando você vai viajar? Quando a gente vai viajar, a gente leva quase o guarda-roupa inteiro, não é assim? Deve. Oi? Depende se vai pagar. Mas não é assim? Nossa, a gente compra mala nova, né? Compra aqueles conjuntos de mala, e tem mala de mão, e tem mala de rodinha. Agora tem até aquela mala que vira um patinete, que você senta na mala e vai andando pelo aeroporto. Já vi isso no Mercado Livre. E como que a gente está nossa mala com a espiritualidade? Ixi! Então, ó, lição de casa. Que mala que a gente quer levar e de que maneira a gente quer levar essa mala e que modelo que vai ser essa nossa mala. Tá bom? No próximo capítulo do Evangelho que eu tiver aqui, eu vou perguntar para vocês. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, o que a gente quer? Espírito de mansidão, não é assim?
Então, se a gente quer espírito de mansidão, o que a gente precisa fazer? Trabalhar, muito bem. Era isso aí que eu queria que vocês ficassem questionando. Então, uma perguntinha. De que modo que eu quero ir para a espiritualidade? Certo? Então, nosso horário já terminamos. Mais alguma coisa? Tudo certo? Então, agora nós vamos passar para o Evangelho. Bom Evangelho para todos nós. Muito obrigado.